Gênesis capítulo 1. Vamos ler o versículo 26. Gênesis 1, 26. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O tema do culto dessa noite é imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus, eu acrescentei como amor. Esse texto, meus irmãos, do capítulo 1 de Gênesis, não precisa nem falar. Ele narra a criação, a origem de todas as coisas, a origem do universo, com todos os seus sistemas, com todas as suas galáxias, com todas as suas estrelas, com tudo que existe que a gente nem conhece. Se a gente começa a se aprofundar um pouquinho na leitura, ou assistindo a vídeos, programas que tratam do universo, se a gente começa a contemplar as fotos que são tiradas pelos telescópios que ficam orbitando aí o nosso planeta, a gente vai ver que o universo é algo assim difícil de encaixar na nossa cabeça. A gente vai ver que o universo é difícil da gente estabelecer limites para ele. Há quem diga que não tem. Há quem diga que existe mais de um universo, tão grande quanto esse, tão complexos como esse que a gente só conhece pequena parte. E aí, a Bíblia vem falar que Deus, que alguém criou isso tudo, a quem nós chamamos Deus, o Criador, a quem a Bíblia atribui alguns títulos, né? O Criador, o Todo-Poderoso, e por aí vai. Um Deus pessoal, mas que é espírito. E há aqueles que, mesmo sem ter condições de entender o universo, querem estabelecer limites para o Deus que criou o universo, que para mim é uma demonstração tanto de ignorância quanto de insanidade. Quando eu tento estabelecer limites, ou dar um perfil, ou aprisionar Deus nos meus conceitos, quando nem o universo que Ele criou, aliás, nem a nossa Via Láctea, a galáxia onde nós estamos, aliás, vamos reduzir mais um pouco, nem o nosso sistema solar, que é uma estrelinha onde alguns planetas ficam orbitando, inclusive o nosso. Eu vou reduzir mais, nem o planetinha minúsculo onde nós moramos, nós entendemos. Eu vou reduzir mais, nem a sociedade, nem a humanidade, com suas complexidades, nós entendemos. Eu vou reduzir mais, nem o ser humano, o indivíduo, com suas complexidades, com sua consciência, com sua inconsciência, o cérebro humano, nem isso nós entendemos completamente, nem as suas doenças nós conseguimos decifrar todas. Existem doenças que nem cura tem, nem diagnóstico preciso tem como ser feito. Nós não conseguimos entender, mas há quem queira, ou há quem pretenda aprisionar Deus no seu conceito, na sua forma de enxergar Deus, o Deus que criou o universo.
ou os universos, se é que existem mais, e a gente também não sabe. O livro de Gênesis vem mostrar que Deus criou todas as coisas. Aí entra esse debate sobre quantos dias, foram 6 dias, ou foram 6 períodos, ou foram 6 milhões de anos, ou foram 6 bilhões de anos, ou os 6 dias foram os dias de narrativa disso tudo. Eu não vou entrar nessa discussão. Uma coisa eu sei: Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador, Todo-Poderoso, origem de tudo. E criou você e a mim. Criou você e a mim, participante de toda essa humanidade. Um projeto complexo por demais. E quando ele faz isso, ele mesmo diz: façamos o homem, no sentido de ser humano, o homem e a mulher, façamos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas disse Deus: haja luz, e houve Daísa, e houve Vanderlei, e houve Oséias, e houve Edileuza, e houve Eni, e houve Eric. Deus criou todas as coisas, e nós, como produto dessa criação, estamos aqui hoje, à imagem e semelhança de Deus. Existe muita discussão teológica sobre o que seja ou o que significa a imagem e semelhança de Deus. Há muita discussão a respeito disso, e eu não vou tratar disso aqui. Eu vou tratar sobre a repercussão disso. Alguns aspectos da repercussão de ser imagem e semelhança de Deus. Há até quem diga que imagem e semelhança de Deus seria assim, que Deus é assim, tem esse formato humano. Mas isso, para quem estuda um pouco mais, está longe de ser realidade. Porque Deus é espírito, logo Deus não tem forma. Deus é espírito. E o ser imagem e semelhança dele está muito mais próximo de atributos, de consciência, consciência de si mesmo como alguém existente, consciência do que o envolve, um ser espiritual, a espiritualidade que nós carregamos, a moral que Deus tem, os seus valores, a sua ética, a sua santidade mesmo, que nós recebemos, mas perdemos por conta do pecado. Os atributos divinos que em nós afloram, o próprio governar que Deus tem e que nós também temos, que ele mesmo fala no texto, que o ser humano governa sobre a natureza, sobre tudo, embora, pela maneira como trata a natureza, de vez em quando recebe de volta, assim, aquilo que plantou. Mas o que vimos e o que vemos é que imagem e semelhança é assim uma amostra do que Deus é. Não que sejamos deuses, pequenos deuses, mas carregamos em nós atributos que o Senhor nos deu e que dizem respeito a Ele mesmo. Meus irmãos, se você pudesse olhar, se vocês pudessem olhar no espelho, mas no espelho que você olhasse, você visse a sua alma, que imagem você veria? Se você pudesse olhar para o seu interior, se você pudesse olhar para a sua alma, não o aspecto físico que você enxerga no seu espelho, mas se no seu espelho você visse o seu caráter, que caráter ou que imagem você veria?
se você olhasse no seu aspecto mais íntimo e pessoal, e você pudesse visualizar agora, tirar uma foto, fazer um selfie, não do seu aspecto físico, mas do seu aspecto íntimo, o que sairia nesse selfie? Você teria coragem de publicar na rede social essa selfie? É essa selfie que fala, né? Teria coragem? Não é aquela que você tira assim, é aquela que retrata quem você é. Você teria coragem? Você é a imagem e semelhança de quê hoje? Por que eu falo imagem e semelhança de quê hoje? Porque, meus irmãos, quanto mais próximo de Deus a pessoa fica, mais parecida com ela, com Ele. Quanto mais próximo de Deus, mais a gente reflete a glória dele. Isso aconteceu com Moisés. Tem um texto lá no livro de Êxodo. Se você, quando chegar em casa, você abre a Bíblia, logo no livro seguinte ao Gênesis, tem o Êxodo, no capítulo 34. Lá diz que Moisés ia até um certo lugar para orar, ele ia no monte, e lá naquele monte onde ele se destacava, ele tinha sossego, onde ele deixava o povo lá embaixo e subia para a oração, lá naquele lugar, Moisés tinha encontros com Deus íntimos, encontros a sós, onde ele recebia de Deus os mandamentos, onde ele conversava com Deus intimamente. E aquele contato, aquela proximidade de Moisés fez com que, ao descer, Moisés tivesse o rosto reluzente, resplandecente. Era como se ficasse marcado em Moisés, na face dele, a glória que ele pôde experimentar. E quando Moisés desce, ele traz uma porção, uma amostra daquilo que era a presença de Deus com ele, pertinho. A amostra da glória de Deus. O povo ficava com medo. O sujeito sobe e volta fosforescente, volta brilhando. Que história é essa? O povo ficou amedrontado, ele tinha que usar um capuz para esconder, porque o povo estava temeroso do que era aquilo. Que fenômeno é esse? Era a glória de Deus manifestada, carimbada em Moisés. E aí, meus irmãos, a gente vê que quanto mais a gente se achega a Deus, mais a gente carrega a sua imagem, a imagem da sua glória, a imagem da sua paz, que nós falamos aqui, a imagem do seu amor, que a gente vai falar daqui a pouco. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais dele eu carrego, mais dele marca a minha vida, mais de Cristo. Não tem uma música assim? Mais de Jesus. Quanto mais eu chego perto de Jesus, mais com a cara dele eu fico, mais dos seus valores eu carrego, mais do seu comportamento eu imito, mais do seu caminhar eu aprendo. Quanto mais perto, mais dele eu sou, mais imagem e semelhança eu me torno. Em contrapartida, quanto mais eu me afasto dele, menos dele eu pareço. É a mesma coisa, só que no sentido oposto. Quanto mais eu me entrego, porque o pecado é o que me afasta de Deus, então quanto mais eu mergulho no pecado, mais distante eu fico do que ou de quem é Deus. Mais besta eu vou ficando, besta mesmo, de bestialidade, mais próximo da bestialidade eu vou ficando. Quando eu falo besta aqui, eu não estou falando cara besta com o nariz em pé, também isso,
Porque o pessoal que é muito orgulhoso, nariz em pé, é besta, no sentido de ser bestial. Porque o orgulho é aquele pecado, é um dos pecados chamados capitais, né? Mas o orgulho é aquele pecado que me faz pensar que sou Deus, ou querer ser Deus. Então, quanto mais distante eu fico de Deus, mais arrogante eu vou ficando. Quanto mais longe eu estiver, mais orgulhoso eu me torno, e mais bestial eu vou ficando. É assim que caminha a humanidade. Esta semana eu estava lendo algo que aconteceu há 20 anos atrás, que me chamou muita atenção. Um pai que trabalhava num laboratório pegou um sangue contaminado de HIV, e porque ele não queria pagar pensão para o seu filho, e porque ele achava que tinha dúvida se era realmente seu filho, e porque ele não gostava daquela criança, ele injetou sangue contaminado naquela criança, na esperança de que logo, logo ela morresse. Mas ela não morreu. O rapaz cresceu, tem 20 anos, e o pai está preso. Que coisa, que é um exemplo de bestialidade é esse? E você vai ver isso aí abrindo qualquer jornal. Você vai ver atitudes assim abrindo qualquer site de internet que dê notícia. Aqui no bairro você vai ver bestialidades acontecendo o tempo todo. Nessa cidade a gente vai ver coisa terrível acontecendo o tempo todo. Na vida de pessoas, ou praticada por pessoas, que no projeto original eram para ser a imagem e semelhança de Deus. Quando eu vou para esse projeto original, quando eu volto lá para o Gênesis, quando eu paro para desejar isso para a minha vida, eu sou capaz de entender o que é ser imagem e semelhança de Deus. E quando eu entendo isso, que mais perto dele, caminhando mais próximo dele, buscando andar junto, na companhia, nos valores dele, eu consigo vencer o individualismo e o egoísmo. Porque, meus irmãos, ser imagem e semelhança de Deus é vencer o individualismo. Nós vivemos numa sociedade onde o indivíduo é o Deus de si mesmo. E os problemas dos outros não importam, não me interessam. A carência do outro não me atinge. A dor do outro não me comove. A necessidade do outro não me sensibiliza. Porque a gente vive tempo de individualismo. O problema é que a gente esquece que existem problemas cuja solução não vem pelo indivíduo, mas vem pela ajuda dos outros. Há problemas na tua vida, ou existirão problemas na sua vida, cuja solução não vai depender de você. Você vai precisar de alguém. Não adianta você pensar que não precisa de ninguém, porque precisa. Não adianta você achar que é independente, porque não é. Você pode ter muito recurso, você pode ter muito dinheiro, mas eu vou dar uma notícia para você: o dinheiro não dá solução para tudo. E vai chegar um momento onde você vai precisar de alguém. Ser a imagem e semelhança de Deus faz-me ser capaz de vencer o individualismo. Com o advento aí da tecnologia, das redes sociais, criou-se a ilusão de que você está cercado de amigos, você tem muitos amigos,
você tem vida social. Mentira. Rede social não dá nada disso. A rede social, na maior parte do tempo ou das vezes, é ilusão, é solidão, é individualismo. Na rede social você inventa um perfil. Na rede social você bota alegria que você não tem. Na rede social você bota uma felicidade que não é realidade na tua vida. Dificilmente na rede social alguém coloca a crise que passa, a conta de luz que está atrasada, o prejuízo que teve, a derrota que sofreu, o concurso que não passou, o Enem que se esborrachou. Na rede social ninguém bota isso. Na rede social é todo mundo rindo, todo mundo feliz. Na rede social é prato de camarão. Na rede social é bife de picanha. Ninguém bota miojo na rede social. Pode ver. Ninguém bota. Rede social é ilusão. É viver num mundo onde você está trancado no computador, lá no seu quarto, na sua sala, compartilhando um monte de coisa com o mundo, quando na verdade você está mesmo sozinho, porque na rede social, nem aqueles momentos de solidariedade, mas de longe, não vão chegar ao abraço que você precisa de carne e osso. Meus irmãos, existem pessoas que não interagem com ninguém, porque querem viver sozinhas, isoladas, como ilhas no seu individualismo, muitas vezes no seu egoísmo. Ser a imagem e semelhança de Deus é ser capaz de enxergar o outro, é ser capaz de viver a dor do outro, é entender que estamos todos conectados, não como fluxo de dados para lá e para cá, mas como seres humanos. A igreja é ou deveria ser o ambiente onde essa interação é mais forte. Ser a imagem e semelhança, está ali, ó, o amor. É ser capaz de praticar o amor. Eu já tenho falado sobre amor muitas vezes aqui na igreja. No culto de quarta-feira, quem vem já ouviu falar isso muitas vezes. Mas a maior demonstração da imagem de Deus é o amor. A maior demonstração do ser imagem e semelhança de Deus é amor. Aí a gente fica pensando, que amor é esse? Que amor é esse? É aquele amor que eu olho para o irmão na hora do culto, quando a gente está cantando e diz, eu te amo, meu irmão. E é aquele amor que o pastor, o pregador, né, às vezes chega na igreja e fala, diz aí para o irmão que está do seu lado, eu te amo. É esse amor de palavra, é esse amor de discurso, é esse amor de retórica. Mas que amor é esse, afinal? Que amor é esse que a gente tanto prega, né? Amai-vos uns aos outros. Que amor é esse? O que significa esse raio desse amor? É esse amor que você está aí do lado do seu namorado, da sua namorada, e você, no intervalo de uma mensagem, o pastor está lendo um versículo, você olha para o lado, eu te amo. É isso. É esse amor que você manda para a namorada que você conquistou ontem, começou a namorar ontem, aí você manda hoje, eu te amo. O sujeito começou a namorar ontem, além de mentiroso, não sabe o que é amor. Que amor é esse? Lá em 1 João, meus irmãos, versículo 4, aliás, capítulo 4, versículo 8,
aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, o João apresenta Deus como amor, né? Ele define, ele dá assim um conceito a respeito de Deus, classificando-o como amor. Deus é amor em tudo. Então, ser imagem e semelhança de Deus é ser amor, é ser um amor na vida dos outros. A tua mulher te chama de amor? Teu marido te chama de amor? Não chama nem mais de amor, né? Amor, né? Amor. Mas não é isso não. Não é o chamar, é o ser. Não é o que os outros têm que ser para você, mas é o que você tem que ser para os outros. João 14, 21, Jesus vai falar assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ele vai dizer, no versículo 34 do capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vocês se amem como eu vos amei. Agora, se você olha tudo que Deus fez, desde a criação até Cristo entre nós, ou até Deus entre nós em Cristo, foi tudo amor. Mas como? Como que Deus foi tudo amor ao longo da história? É porque Deus o tempo todo é amor nos seus atos. As atitudes de Deus são repletas de amor. Tudo que Ele faz é com amor, até o clímax disso tudo, que é Cristo, lá naquela cruz, amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, os atos de Deus, a prática de Deus, a redenção de Deus, a busca da humanidade, sempre para restaurá-la por parte de Deus, é amor. O tempo todo é amor. Então, pelo amor de Deus, o dono desse carro vai tirar o carro lá urgente, por favor, porque eu acho que deve estar querendo passar algum caminhão aí, não é isso? Algum carro. Com muito amor ao vizinho. Como eu ia dizendo, ser imagem e semelhança de Deus é ser amor. Na prática, nos atos, o amor que Deus nos ensina é o amor decisão, é o amor atitude, longe de palavras. Porque a gente é muito, assim, a gente tem muita facilidade em amar com palavras. A gente ama, expressa o nosso amor com palavras com uma facilidade enorme. A gente faz declarações de amor com muita, mas muita tranquilidade. Só que o próprio João vai dizer, não amemos de palavra, nem discurso, mas com atitudes e em verdade. Amar é decidir, amar é fazer. O que deveria nos identificar no mundo, meus irmãos, é o amor. É o amor que deveria nos identificar como seguidores daquele que é amor. Mas o que mais identifica a igreja no mundo é amor. O que mais identifica a cristandade no mundo, em nome de Cristo, muita, mas muita barbaridade foi feita. Você vai olhar isso lá no início, lá na Idade Média. Você vai olhar as cruzadas. O que foi feito em nome de Cristo, em nome de Deus. As atrocidades que foram feitas no passado e são feitas até hoje. Coisas bárbaras, cruéis, são feitas. Até no púlpito das igrejas, onde se deveria pregar evangelho,
e é pregado muitas vezes mensagens para ferir os outros. Ou estou falando alguma coisa fora da realidade? Ou estou falando algo que você ainda não viu? Quanta coisa, quanta tristeza foi multiplicada a partir do nome de Deus, quando o amor é que deveria ser pregado. Até hoje o discurso de muitos evangélicos é de ódio. Ódio pelos que não são da mesma fé, ódio pelos homossexuais, ódio pelas prostitutas, ódio pelos políticos do outro partido, ódio. O que eu vejo aqui na palavra é amor. Amor em atitudes. Quando eu olho alguém cujo comportamento eu não concordo, eu reprovo, a primeira atitude que eu tenho que ter para essa pessoa, sabe qual é? Amor. Quando eu olho alguém que pensa diferente de mim, a primeira atitude que eu tenho que ter em relação a ela é amor. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Tem gente que em nome de Deus quer matar tudo quanto é gay, quer mandar tudo quanto é homossexual para o quinto dos infernos. Quando Jesus foi para a cruz morrer por ele e por mim, o sangue de Jesus foi derramado por mim e por ele, até pelo pessoal que vai lá na passeata gay escarnecer dele. Ou você acha que Deus não amou aquela galera? Ou você acha que merecia mais a salvação do que eles? Ou você acha que não ia para o mesmo inferno que eles se não conhecesse Jesus? E se eles não receberem Jesus, vão. Mas se receberem Jesus, vão ser salvos e transformados. Então eu tenho que olhar como? Qual deve ser o meu olhar para o pecador perdido? É o olhar de amor. Não pode ser outro. Eu não posso olhar, passar numa sarjeta, ver um sujeito lá estirado no chão, com um cachorro lambendo a cara dele. Eu não posso passar, olhar para ele com ela, sujeito nojento, perdido mesmo. Eu tenho que ir lá até aquele homem ou até aquela mulher e olhar com amor. Com amor. O meu olhar não pode ser outro. E mais do que o meu olhar, a minha atitude não pode ser outra. Amar é a prática. Você ama sua mulher? Você ama seu filho? Você ama seu pai, sua mãe? No dia das mães é mole dizer eu amo. No dia dos namorados, aniversário de casamento, eu te amo, meu amor. Toma aqui um presente que eu comprei para você, da Natura, aqui ó, do Boticário, da Avon. Eu te amo. Mas e aí? E no dia a dia? Que amor é esse? Quando foi que você teve uma atitude de amor? Hoje você teve uma atitude de amor? Eu tive. Hoje eu tive uma atitude de amor. Vou tirar onda aqui. Vou tirar onda com a minha atitude de amor. Hoje eu fiz o café lá em casa. Hoje eu levei o café na cama. Eu acordei os dois. O café na cama de um, o café na cama do outro. E aí? Isso é amor, meus irmãos, é prática. É cuidado. É só um exemplo, tá? Estou tirando onda, mas é só para exemplo. Qual a sua atitude de amor hoje pelas pessoas que você diz que ama? Não vou sair da tua casa não. Eu não vou tirar você do teu quarto, da tua sala. Eu gostaria só que você pensasse dentro do teu terreno. Ali, onde você diz que ama
quem convive contigo, qual foi a tua atitude, o teu gesto de amor hoje? Teve algum? Qual foi? Porque se não teve, tem alguma coisa errada. Não adianta dizer que ama, filho. Não adianta ficar declarando aí não, porque isso é moleza. Você declara que ama, na primeira dividida é um chega para lá, é um desprezo, é um fora, é uma grosseria, ou é um silêncio que nunca acaba. É uma indiferença que machuca mais do que se fosse um palavrão. Qual foi a tua atitude de amor na tua casa? Aí tu sai da casa, vem para a igreja. Qual foi a tua atitude de amor com quem está aqui contigo, tocando? Qual foi a atitude de amor com quem está ali, passando o data show? Qual foi a tua atitude de amor com os irmãos que convivem contigo nos seus grupos aí? Gestos, mais que palavras, carinho, mais que discurso, consideração, mais que retórica. Começando em casa e passando por tudo ou todos os relacionamentos que te envolvem. Concluindo, meus irmãos, em Cristo nós fomos recriados à imagem e semelhança de Deus. Olha que maravilha. A gente estava num projeto de ser imagem e semelhança de Deus, para vivermos em união e em amor. Aí o pecado vem e divide tudo. Se você lá em Gênesis, você lê, a Torre de Babel retrata muito isso, né? Cada um para o seu lado, cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço, cada um para onde quis ir, cada um com o seu cada um. E aí o pecado vai transformando aquela nossa face de imagem e semelhança de Deus, né? O nosso caráter de imagem e semelhança de Deus, ele vai transformando em um monte de monstro. Aí vem Jesus e recria isso, porque lá em Paulo, né, segundo aos Coríntios, vai dizer que quem está em Cristo é nova criação, metamorfose. Então aí você é transformado, você é recriado, para voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. E em Colossenses 3,10 vai dizer: e vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, a gente volta a ser imagem e semelhança. E isso não acontece porque eu estou dentro de uma igreja. Isso não acontece porque eu me batizei numa igreja. Isso não acontece porque eu me filiei a um grupo religioso. Isso só acontece quando eu recebo Jesus como único e suficiente Salvador. Que Ele, pois, nos faça a sua imagem e semelhança a cada dia. Amém? Deus te abençoe.